Pessoal, bom dia. A primeira questão, como todo mundo verificou, vem o desenho do triângulo e pede só o valor de x, né? Aí, como todo mundo percebeu, o x é justamente nossa hipotenusa. Então, como o x é nossa hipotenusa, eu usei o teorema de Pitágoras. Eu tenho um triângulo com dois lados, um triângulo retângulo. Eu usei o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa é x e eu tenho os dois catetos, que são 12 e 5. Então, 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E lembrando que é de mais porque eu estou procurando a hipotenusa, certo? Se eu estivesse procurando um cateto, seria de menos. Aí eu resolvi, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, 5 ao quadrado, 25. Somei, deu 169. Sempre que eu tenho um x ao quadrado, o expoente, o inverso do expoente é a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 169, 13 centímetros, certo? Bem simples. Segunda questão. Tem uma escada que está encostada no muro, então a representação sai um triângulo retângulo, né, como todo mundo já viu em sala de aula, e ele pede a altura do muro. A altura do muro é essa parte reta. Então, dessa vez, observando, sempre que eu peço a altura, forma 90 graus, né, porque não vai existir um muro torto, senão ele cai. Então, falou em altura, 90 graus. Então, dessa vez eu tenho a hipotenusa, porque a hipotenusa é quem está de frente ao ângulo de 90 graus. Como eu tenho a hipotenusa, quem eu estou procurando não é ela, né? É um dos catetos. Então, sempre que eu estiver procurando um dos catetos, eu vou usar o teorema de Pitágoras, só que resumidamente subtraindo. Então, de menos. Aí eu fiz 13 ao quadrado, 12 ao quadrado, subtrair deu 25 e a raiz de 25, 5 metros. Então, a altura do muro é de 5 metros, certo? Terceira questão. Como todo mundo leu a questão, tem vários degraus, né? Eu não desenhei a figura toda. E cada degrauzinho mede 24 centímetros. Eu coloquei só aqui, ó, os tamanhos. Como são 5 degraus, no total a gente tem 120 centímetros de comprimento, certo? A altura a gente já tinha aqui que era 90. E ele quer o tamanho dessa parte do corrimão. Sendo que o corrimão tem uma parte aqui na frente e uma parte aqui atrás, que mede 30 centímetros, que já tem na figura. Aí, primeiro a gente encontra o x, o tamanho dessa parte do corrimão, que é a hipotenusa do meu triângulo, deu 150 centímetros, certo? Eu usei o teorema de Pitágoras, normal, somando, porque é a hipotenusa. Como aqui deu 150 centímetros, aqui na frente é 30 e lá atrás também é 30, então, para mim saber o tamanho do corrimão, eu tenho que somar os três valores, que deu 210 centímetros. E como 1 metro tem 100 centímetros, então 200 centímetros é 2 metros. Como deu 210 centímetros, então 2 metros e 10 centímetros, certo? 2,1 metros. Quarta questão. Sempre que uma questão pedir qual a fração geratriz do decimal, significa que você vai dividir, somente. Então, na questão ele dá 0,833. O 3 é infinito, né? Tem 3 pontinhos aí na questão. Então, para você saber qual das alternativas é a fração que gera esse número, você vai dividir as frações de cada letra. Então, letra A tem 3 dividido por 4. Letra B tem 5 dividido por 6. Quando eu dividi 5 por 6, deu justamente 0,8333. Ou seja, é só uma questão de divisão. Então, como essa divisão deu o mesmo resultado da questão, letra correta, letra B. Quinta, é a mesma coisa, só que ao invés de eu pedir a fração, a questão já dá a fração e pede para você dizer qual é a forma decimal. A forma decimal é a forma dividida. Então, 3 dividido por 7 deu 0,428, letra D. Sexta questão. Para o pessoal da manhã, eu não deu tempo eu explicar ainda a área do triângulo, porém é um conteúdo do segundo ano, certo? A área do triângulo, dados 3 pontos. Eu respondi ela de duas formas, porque uma forma é a que eu utilizo, que é a fórmula da borboleta, o método da borboleta, por isso que eu fiz essas ligações. E a segunda forma eu fiz assim porque eu acredito que quem estudou com Cláudia ou com Galego no ano passado, viu dessa forma aqui, certo? Para mim resolver a área do triângulo dados 3 pontos, eu monto uma matriz justamente com esses 3 pontos. Então, 3 e 7, eu coloquei aqui 3 e 7, 5 e 4 abaixo, 1 e menos 3 abaixo. Cada ponto um abaixo do outro. Completo com 1, minha matriz,
porque o 1 na multiplicação, ele não vai mudar o resultado. Como é que eu faço para resolver? Eu montei daqui para baixo e daqui para cima. Para mim resolver ela, o de cima desce, por isso que eu coloquei essa seta, e o de baixo sobe. Do outro lado do mesmo jeito, só que como é tudo 1, não tem muito o que fazer. Aí eu resolvo normalmente, multiplicando. Descendo, eu mantenho o sinal, e subindo, eu inverto. Então, aqui, 1 vezes 7, 7, 7 vezes 1, 7. 3 vezes 4, 12, tá aqui o 12, positivo. 5 vezes 3, 15. Como tá negativo e está descendo, eu mantenho o sinal que tá, então menos 15. Subindo, eu inverto o sinal, então 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. Como só tem um sinal de menos, eu inverto e fica positivo. 1 vezes 4, 4. Tá tudo positivo, vem negativo. 5 vezes 7, 35. Também tá positivo, vem negativo. Resolvendo isso aqui, deu menos 26. Certo? Quem quiser resolver de 2 em 2, de 3 em 3, tanto faz. Deu menos 26. Como não existe área negativa, eu coloquei um módulo, né, para ficar positivo. E sempre que eu peço a área do triângulo, é o determinante de uma matriz dividido por 2. Então, 26 dividido por 2 dá 13 unidades de área, certo? Para quem não lembra ou quem não estudou dessa forma, essa forma é a que Cláudia explica, ou Galego, certo? É a mesma coisa, eu coloquei os 3 pontos, 3 e 7, 5 e 4, 1 e menos 3, um abaixo do outro, completei com 1 da mesma forma. Só que dessa vez, para me resolver, eu pego as duas primeiras colunas e coloco aqui, ó, na frente. Foi isso que eu fiz. Aí eu ligo normalmente, descendo do mesmo jeito. Descendo, permanece o sinal. E subindo, eu inverto, ó. 4 positivo, vem negativo. 9 negativo, positivo. Certo? Então, é a mesma coisa. Dá o mesmo resultado. Tanto faz usar o primeiro método ou o segundo. Então, deu a mesma coisa, menos 26, coloquei em módulo, porque não existe área negativa, dividi por 2, 13. Sétima e última. A questão dá uma pequena tabela, que mostra a quantidade de livros de matemática que uma papelaria vendeu durante uma semana. E lá diz, segunda-feira, 15 livros vendidos, terça-feira, 23, e assim vai. Aí ele pede, nesta semana, a média diária de livros de matemática vendidos foi aproximadamente. Então, a média diária, ele quer que você descubra por dia aproximadamente quantos livros foram vendidos. Então, falou em média, é somar e dividir pelo total, né? E é uma média simples, né? Porque ele só dá 6 valores. Então, eu somei os 6 valores de cada dia da semana, dividi pelo total, que é 6. Deu 134 dividido por 6, que deu 22,3. Como ele pede um valor aproximado, então aproximadamente são vendidos 22 livros, certo?